Olá, eu sou o professor João Ademir Milesi e espero que vocês estejam bem e vamos dar sequência na nossa aula. Vamos hoje para a aula 3 e nessa aula queremos concluir essa parte daquilo que estamos falando, o que não é espiritualidade. Nesse sentido, começamos agora a entender que, quando concluímos a nossa segunda aula, vemos lá em 2 Coríntios lá que o mérito é de Deus, nunca é nosso. Isto não significa que podemos relaxar, descuidar da nossa vida e, quem sabe, viver na gandaia de alguma maneira. Isso não é possível, pensarmos dessa maneira, de forma alguma. Quando pensamos em coisas dessa natureza, significa que a nossa espiritualidade não deve ter a motivação de trazer Deus para o nosso lado, para ser nosso amigo. Nós precisamos entender que Ele é mais do que amigo, é o nosso Pai. Nesse caso, a espiritualidade é por gratidão e não por amor. E por amor. Por amor e nada além disso. Né? Não é uma atitude de consumo para impressionar os liderados. Não é um ato dessa forma que a gente precisa entender. Dentro dessas perspectivas todas que temos visto, este é o aspecto horizontal do tópico anterior, quando nós mencionamos isso. Aquele foi um aspecto vertical, ou entendendo um pouco essas coisas, né, ambos têm o mesmo significado, espiritualidade para consumo externo. Quando entendemos isso, de certa forma fica mais fácil para a gente entender aqueles que impostam a voz, que a adorna com tremeliques, que exibe gestos teatrais para dizer que são espirituais. Precisamos olhar as coisas com uma clareza um pouco maior. E assim, entendendo isso, faz questão, quem sabe, de alardear como ora e quando jejua. Você já deve ter visto algumas pessoas que estão, parece, fazendo um jejum com muito sofrimento e com aquilo tem um pesar muito grande, e as pessoas falam dessa maneira para, quem sabe, demonstrar que elas são espirituais. E assim, então, se a gente entender as palavras de Jesus, elas mostram que a espiritualidade deve ser direcionada para Deus e não para os homens. Não são os homens que vão olhar a nossa espiritualidade, mas sim Deus vai ver se isso de certa forma é genuíno ou não. Quando observamos o que Jesus diz, né, sobre o jejum, lá em Mateus 6, 17 e 18, ele fala assim: ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê em secreto. E o seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Então é essa maneira que Jesus fala sobre o jejum. E precisamos entender um pouco mais, diga-se de passagem, que as pessoas que são lideradas, mais maduras, sabem quando o líder está sendo natural e quando ele está sendo artificial. Tenho observado em alguns casos que existem alguns pastores que tentam serem emotivos, chorando, para conduzir o povo a chorar. Será que o choro é genuíno? Será que é falso? Precisamos meditar um pouco sobre isso. E a gente sabe que quando uma pessoa chora, ela conduz outra a chorar também. Tenho visto várias pessoas agindo dessa maneira para tentar mostrar uma espiritualidade. Quem sabe pode ser verdadeira, mas também pode ser falsa.
é conveniente que entendamos essas questões de espiritualidade. Quando vejo uma pessoa transbordando de espiritualidade por todos os poros, procura a sua família para ver como o seu cônjuge e os seus filhos são, porque o resultado disso vai ser alguma coisa muito maravilhosa. Dentro dessa ideia, o que a gente vê, a espiritualidade de consumo externo, ela produz resultados negativos e no ambiente interno. Não funciona desse jeito. Os resultados negativos são o melhor termômetro. Né? Os resultados negativos, quando a gente vê essas coisas, são termômetros para avaliarmos essa espiritualidade, porque são a consequência. A espiritualidade é nada mais que uma consequência, ou seja, é um resultado natural. E isso tem preço quando se age dessa maneira. Os que convivem perto com o hipócrita descreem do que ele prega. Olha e observa as pessoas que agem de maneira falsa. É uma hipocrisia. Portanto, podemos entender que a ideia de que o que não é espiritualidade, né, não é algo que possa ser entendido como uma obrigação. Não se entende a espiritualidade como uma obrigação. Já houve dias em que não tive tempo de orar pela manhã. E seguramente você já passou por isso, por uma situação, talvez uma avalanche na vida, e por aquela razão, aquele motivo específico, você não teve condição de orar pela manhã. E assim, então, o que se observa nesse sentido, estava, ou talvez, quem sabe o contrário, estava tão cansado que se fosse orar à noite dormiria. Qual é a maneira que precisamos entender? A pessoa começaria a orar e, como em outras vezes, as imagens do dia viriam à mente e em situações assim pode bater aquela sensação de culpa de que você não fez o seu devocional, que você não fez aquilo que você está habitualmente a fazer, como eu também estou habitualmente fazendo. Então, precisamos olhar isso. Será que essa disciplina do devocional ela pode ser entendida como uma questão de espiritualidade? Né? O que verdadeiramente podemos entender? Afinal, deixamos de cumprir uma obrigação com Deus. É isso que a gente entende. E assim, então, o que costumamos observar se pensamos em espiritualidade como sendo meros devocionais, isto pode nos trazer grandes problemas. Não devemos entender dessa maneira. E tampouco, quem sabe, também não devemos vê-la como uma obrigação que nos é imposta. A questão de imposição do devocional. Isso tem que ser algo alegre, algo que você faça porque você quer fazer. Não porque ele foi imposto, ou por uma denominação, por uma igreja, por um pastor, mas o devocional é uma coisa sua e de Deus, é uma coisa minha com Deus, e não tem nada de fora para poder trabalhar com essas coisas. A beleza que podemos ver dos relacionamentos está na sua espontaneidade e na vontade de mantê-los. O relacionamento que você quer manter com Deus, como ele funciona. Você tem o desejo de estar junto com Ele, ou você está junto com Ele por obrigação, ou por necessidade, ou qualquer coisa assim. Então, lembro-me de ter ouvido uma palestra para casais que a preletora falou algo dessa natureza, sobre as relações sexuais como um dever conjugal, tratando isso como um dever conjugal. Penso que a expressão foi muito infeliz. E fiquei pensando sobre esse assunto e aí então vêm as ideias. Né? Deve ser muito ruim para ela para ver como um dever. Então, quer dizer, como se entende isso na prática? A relação é muito ruim. Então,
como deve ser entendido o meu relacionamento com Deus? Da mesma maneira, não deve ser visto como se fosse uma obrigação, mas como se fosse uma alegria, um momento de alegria, um momento de você estar junto com Deus. É algo prazeroso, é uma celebração. A obrigação pode se tornar uma coisa enfadonha, e não queremos entender isso dessa maneira. Por isso, a celebração traz satisfação quando agimos dessa maneira. Não é uma série de atitudes episódicas, como orar, ler a Bíblia, murmurar um hino. Não é algo nesse sentido que estou querendo dizer. Essas coisas são boas, sim, são boas, mas elas não são a essência da espiritualidade. A espiritualidade não pode ser confinada a momentos ou a situações. Ela não pode estar relacionada a isso, porque seguramente ela vai ficar de forma diferente daquilo que deve ser. Assim, conta-se de um homem de Deus que os colegas admiravam pela vitalidade do seu relacionamento com o Senhor. É uma historinha, mais uma historinha, quem sabe para ilustrar o nosso entendimento. 2 colegas deste homem de Deus deitaram debaixo da sua cama para ver como seria a sua oração, em função daquela vida que ele tinha, o que ele demonstrava. E eles esperavam algo fantástico, assombroso mesmo, queriam ter esse impacto e essa ideia do que iria acontecer. Então, lá debaixo da cama, eles observando, ouviram, né, o homem de Deus. Como estava muito cansado, o homem de Deus apenas murmurou: Bem, Deus, foi um bom dia hoje. O Senhor foi muito bom comigo. Obrigado e até amanhã. Os colegas ficaram surpresos e o interpelaram pela manhã, ensejando-lhe a oportunidade de corrigir-lhe o equívoco. Então, às vezes, as pessoas acham que a espiritualidade ela é demonstrada pelas características exteriores das pessoas. E não é bem assim. As coisas não funcionam desse jeito. A espiritualidade não se mensura por um momento de oração. A espiritualidade de uma pessoa não pode ser mensurada por aquele momento de oração. Não pode, porque ela trata de um relacionamento de 24 horas por dia. E, nesse sentido, precisamos entender, né, que a espiritualidade dentro do templo, divorciada da vida real, sempre me soou hipócrita. E nós não queremos ser hipócritas. E, nesse sentido, da mesma forma, a espiritualidade apenas no púlpito ou nas palestras a serem feitas também não é muito algo que deve ser levado em consideração. Por isso, ela não é pontilhar, momentânea, ela é linear e constante. É mais uma atitude, como comentamos depois, aquilo que contaremos ou que comentaremos depois de um evento. É mais isso do que qualquer outra coisa. E assim, então, concluímos aqui a nossa aula 3. Espero que tenha sido algo para encontrar os seus corações, no sentido da descoberta da espiritualidade. Com isso, o assunto tópico dessas 3 aulas, o que não é espiritualidade, fica concluído aqui. Até mais, voltaremos com a aula no módulo 2 agora. Deus os abençoe.